Eu sou aquele que superou a morte. No meio do episódio 4 da quarta temporada de Overlord, em meio à guerra do Ice contra o Rei Guerreiro, um troll super poderoso, aconteceu a seguinte cena. Eu sou aquele que superou a morte. Essas, sem dúvidas, foram as palavras mais marcantes desse episódio de Overlord, pelo menos pra gente. E por que isso? Porque essa frase nos remete a um personagem muito importante da nossa história, que chegou até mesmo a dividir o nosso calendário. E ela nos fez refletir tanto que não vamos falar apenas de Overlord 4, mas de todos os Isekais no sentido geral. Pois surge a seguinte pergunta: seriam os Isekais uma tentativa de superar Cristo? Ficou curioso? Então bora lá! Ah, os Isekais! Quem é que não gosta de Isekai? Talvez esse seja um dos meus subgêneros de animes favoritos. Não, talvez ele seja até o meu favorito mesmo. E nós temos Isekai de tudo. Nós temos Isekai de pessoas virando slime, de virando geladeira, de virando aranha, de virando espada. Temos Isekai de tudo quanto é tipo. E nessa temporada, talvez o Isekai mais marcante seja o Overlord, que tem um mega esqueleto super poderoso como protagonista. Mas o que faz os Isekais serem tão apaixonantes? Para respondermos essa pergunta, nós temos que voltar no conceito básico. O que são os Isekais? Para quem não conhece esse gênero, o Isekai é um tipo de anime em que o protagonista ele é transportado para outro mundo ou ele é reencarnado em outro mundo. E é justamente isso que deixa esse tipo de anime ser tão interessante. A possibilidade de termos uma nova chance para a nossa vida. E eu tenho certeza que muitas pessoas gostariam, agora mesmo, de serem transportadas para outro mundo. E por que isso? Porque elas teriam a chance de fazer tudo diferente, de começar tudo de novo, de arrumar todos os seus erros, de mudar completamente a sua vida. E ainda, eu acredito que nós teremos também o principal, a chance de ser uma nova pessoa. Porque convenhamos, na maioria das vezes, nós não damos o nosso melhor. Nós não fazemos tudo aquilo que poderíamos. E com o Isekai, eu acredito que muitos imaginam que nós faríamos tudo diferente. Se nós fôssemos para outro mundo, nós seríamos os melhores heróis possíveis. Nós daríamos o nosso máximo. Nós nos esforçaríamos todos os dias. Só que na verdade, quando a gente vê na nossa vida normal, a gente não faz nem metade disso. Mas nós acreditamos fortemente que se fôssemos transportados para outro lugar, tudo seria diferente. E um dos animes que mais passa essa mensagem provavelmente é Re:Zero, em que o Subaru, nosso protagonista, ele fica revivendo várias e várias vezes para tentar salvar as pessoas que ele gosta, as pessoas que ele ama, tentar fazer a situação ficar melhor. Mesmo que as consequências não sejam o esperado por ele, e algumas sejam realmente muito trágicas. Então essa possibilidade de se reinventar talvez seja a chama que nos atraia para esse tipo de anime. E melhor ainda se fôssemos reencarnados como um personagem super poderoso como Ice, ou com algum que tenha uma habilidade muito monstruosa como a do Rimuru, o nosso amado Slime. E essa é uma característica muito comum dos heróis da antiguidade. Todos eles eram super overpower. Aquiles era um herói muito ágil e um mestre do combate. E aquela cena dele lutando contra o Heitor na Guerra de Troia, do filme Troia, talvez seja uma das minhas favoritas de todas, que é uma luta muito boa, muito espetacular. Jasão foi um dos maiores heróis da Grécia. Hércules era super forte e foi o maior herói de toda a antiguidade. Eu acredito que a maioria das pessoas saibam que ele teve que completar 12 trabalhos impossíveis para qualquer mortal. Mas Hércules conseguiu. Um deles era derrotar a Hidra de Lerna, que é esse quadro que temos aqui. E o último dos trabalhos dele era ir até o fundo do inferno, até o lugar mais profundo do Hades, para conseguir derrotar o Cérbero. Não, ele não é o lugar mais profundo do Hades, é a entrada do Hades. Tá ao contrário. E o seu último trabalho era ir até o inferno, descer até lá no fundo para conseguir derrotar o Cérbero, o cão que guarda aquele lugar. Porém, mesmo que esses heróis sejam tão espetaculares, nenhum deles conseguiu realizar a vitória última, que seria derrotar a morte. Alguns conseguiram uma elevação espiritual. Nós temos Hércules e Édipo, por exemplo, que conseguiram ir até o Olimpo no final de suas vidas. Alguns conseguiram escapar do Hades, mas o primeiro a conseguir, de fato, derrotar a morte, combatê-la, foi Jesus Cristo.
E aqui, como sempre fazemos, você não precisa acreditar em Cristo como a figura de um ser divino, mas você precisa entender o que ele significa. Precisa entender o seu simbolismo. Machado de Assis, por exemplo, não era um homem religioso, mas ele sempre usava as escrituras bíblicas em suas obras. Ele escreveu o conto Missa do Galo, por exemplo. O personagem Fausto de Goethe também não tinha religião nenhuma, mas foi por causa da nostalgia da Páscoa que ele decidiu manter a sua vida. E essa vitória sobre a morte simboliza, sobretudo, a vitória da esperança. A esperança de que existe algo depois do fim e de que esse algo realmente é o sumo bem, é algo muito bom. E a mitologia já explorou muito isso. Todos querem vencer a morte. Nós temos, por exemplo, o símbolo muito comum da fonte da juventude. E há também o item central de Fullmetal Alchemist, que é a Pedra Filosofal. E esse é um item que seria o responsável por conseguir vencer a morte. No anime de Fullmetal, ela não tem muito bem essa característica, mas no seu sentido original era isso. A HQ de Sandman já começa com o bruxo tentando aprisionar a morte, tentando ter um controle sobre ela. Mas aí os planos dele dão errado, e ele acaba aprisionando o Sonho, o nosso protagonista. E já dá até para imaginar a genialidade do Neil Gaiman quando ele fez isso em Sandman. Então, essa vitória sobre a morte, tentar controlá-la, é um dos temas mais antigos da história da humanidade. Mas o primeiro a conseguir derrotá-la de fato foi Cristo. E isso foi algo tão marcante que praticamente fundou a civilização ocidental que conhecemos hoje. E essa busca pela vitória sobre a morte continua até os dias de hoje. E é a partir daí que temos a origem justamente dos Isekais. Nos Isekais, nós temos os protagonistas que morreram e praticamente venceram a morte. Eles foram reencarnados em outro mundo. Mas essa vitória, nos animes Isekais no geral, parece ser muito fácil, que ela passa até mesmo de ser percebida. Ela já é o plot, já é o conceito inicial, que todo anime passa por ela sem nem mesmo percebermos. Basta você ser acertado por um caminhão, o famoso Truck-kun, que você já vai para outro mundo. Ou basta você estar jogando um RPG como Ice e já conseguir essa façanha. Então essa conquista, que antigamente seria algo muito grande, na verdade ela é maquiada em nosso mundo dos animes. Porém, eles não vencem a morte completamente. Mesmo que eles viajem para outro mundo depois da morte, eles ainda podem morrer lá. O Kazuma pode morrer, o Naofumi pode morrer de vez. Essa reencarnação pode ter sido agora a sua última chance. E aí você, depois dessa, morrerá de fato. Então o Ice pode conseguir reviver os mortos. Mas essa será uma vitória prévia ainda, não uma vitória completa sobre esse tema que foi tão fundamental. Então pode ser que haja essa tentativa e até mesmo uma banalização de superar Cristo. Mas ela não é concluída em sua totalidade. Um professor meu até mesmo dizia que a história de Cristo é a história última da humanidade. Porque depois que você venceu a morte, não tem mais nada para ser vencido. E qualquer outra história que abordasse esse mesmo tema seria apenas uma outra interpretação da história de Jesus. E sendo franco, não faz muita diferença ter superado o Cristo ou não, porque no final das contas, o importante na vida humana é superar a si mesmo. O importante é alcançar a sublimação, como Édipo fez. É você fazer 12, 30, 100, 200, 1000 trabalhos como Hércules fez, todos os dias, para vencer as suas tentações. Que é isso que esses trabalhos significam. É arranjar amigos, como a Raftalia, ou ter uma amizade, como o Someyashiro. Uma amizade que faça você ser uma pessoa melhor. É você fazer como a Yoko. É você conseguir superar e aprender a importância das pessoas à sua volta. É você conseguir amizades que te façam ser uma pessoa melhor, que traga à tona o seu potencial ativo na transformação do mundo. É tentar ser, a cada dia, uma pessoa que tente ajudar um pouquinho mais os outros. Porque, diferente dos animes, você só terá essa vida. E pode ser que nunca haja uma nova chance. Se você gostou do nosso vídeo, e eu sinceramente achei que ficou muito bom, se inscreve no nosso canal, deixa seu like e principalmente segue a gente lá no Instagram, @ato42. Nós vamos conversar diretamente com vocês, seja pelo direct, seja por respondendo caixinha de perguntas. E nós vamos responder essas caixinhas todos os dias. Então fique conosco, assista mais um vídeo que provavelmente está aparecendo aí na sua tela alguma recomendação. Ainda, nós vamos disponibilizar aqui embaixo na descrição os links para a compra dos livros, se vocês estiverem se interessado. Vão ser vários livros que nós vamos abordar nos nossos vídeos. Serão Shakespeare, nós teremos Dostoiévski, nós teremos Orwell, nós teremos Kafka. Nós também colocaremos os links para os mangás, One Piece, Monster e vários outros que vamos abordar. Então agora sim, chegamos no final. Um grande abraço, meu caro otaku leitor. Fique com Deus e até a próxima. Tchau!
Ai, ai, tomou conta. Agora é dela, né? Já. Ih. Ah, matou.